Começamos pelo teletrabalho, então confirmando algumas coisas que intuitivamente a gente já vinha sugerindo. A medida provisória diz que não precisa ser feito o termo aditivo, porque não há uma negociação para implantação. Então, é notificação do empregador dizendo para o empregado que ele vai entrar no esquema de teletrabalho, ou trabalho remoto, ou home office, seja qual for o nome que se dê a esta atividade que ele vai desempenhar em casa e não na empresa. Então, isso não depende de negociação, cabe à empresa tomar a decisão unilateral de implantar, assim como caberá a ela a decisão e o momento de acabar com esta modalidade. A lei diz que esta notificação tem que ser feita com 48 horas de antecedência antes de se iniciar esta nova modalidade. O que a lei determina e recomenda é que se faça um documento escrito ajustando entre as partes a questão do uso de equipamento e uso de infraestrutura. Então, se a empresa vai usar o equipamento do empregado e vai usar a infraestrutura que ele possui em casa de internet, isso deve estar previsto neste ajuste escrito, inclusive qual o valor que o empregador irá pagar por usar esta ferramenta do empregado, que é o computador, e esta infraestrutura que ele tem em casa. Ou, se a empresa for ceder o equipamento e for usar a infraestrutura, da mesma forma, a gente recomenda que haja esse ajuste, que fique definido quanto que se vai pagar para esta utilização de um bem do empregado. Durante esse período, o empregado não fica sujeito a controle de jornada, não tem direito à hora extra e, portanto, dentro daí do padrão que já temos hoje norteando essa atividade de teletrabalho. A gente só está falando em trabalho remoto porque não necessariamente precisa ser feito com o computador. Então, poderíamos ter lá um trabalho remoto usando telefone, smartphone, usando mensagens de WhatsApp. Isso tudo será considerado como esta modalidade remota e, portanto, não há direito à hora extra. Outra coisa boa é que a medida provisória diz que essa estrutura ou esse uso de equipamentos e de aplicativos fora do horário de trabalho não se considera tempo à disposição, portanto, reforça o conceito de que não haverá consideração de horas extras nesse período e diz que é possível aplicar o teletrabalho a aprendizes e estagiários. Então, a respeito de teletrabalho, acho que não há muita dúvida e aí entendo que a preocupação é só assim, não admitam que ele vai cumprir horário. É melhor dizer que ele não vai cumprir horário, mas lembrando, a parte escrita, teoricamente, é só para regulamentar a questão do uso de equipamentos e do uso de infraestrutura. Não há recomendação para que se faça termo aditivo ao contrato de trabalho, ok? Então, pessoal, vamos falar agora da questão das férias individuais. Acho que as férias individuais, pela medida provisória, é uma alternativa melhor do que as férias coletivas, porque as férias individuais podem ser notificadas com 48 horas de antecedência, assim como as coletivas, mas expressamente a medida provisória diz que as férias individuais não precisam ser pagas antecipadamente e o adicional de 1/3 pode ser pago até dezembro de 2020, até o dia 20 de dezembro, quando se paga a segunda parcial do 13º salário. Então a gente coloca o empregado em férias, não antecipa pagamento algum, porque a medida provisória está dizendo que a gente paga as férias até o 5º dia útil do mês subsequente ao início das férias. E quando fala das férias coletivas, não traz essas duas vantagens. Ela fala que ela é omissa, dando a entender que, portanto, se der férias coletivas, tem que antecipar o pagamento das férias e tem que pagar o adicional de 1/3, como manda a lei de uma maneira geral. Então, por isso a gente está dizendo, é melhor dar férias individuais, não precisa acordo coletivo, não precisa nada, é uma decisão unilateral do empregador. A lei só diz que, inclusive, trabalhadores do grupo de risco têm preferência, têm esse gozo das férias.
Então, acho que é uma grande alternativa. Das férias coletivas, as duas novidades, na verdade, é que também a notificação é com 48 horas e ficou dispensada a notificação para o Ministério da Economia, que antigamente era o Ministério do Trabalho, e dispensada também a comunicação para o sindicato. Então ficou bom, o empregador também decide sozinho. A parte ruim é que eu acho que não gera esta economia de não precisar pagar antecipadamente e o adicional de férias ficar para daqui alguns meses, porque vai pagar junto com o 13º salário. Uma novidade da medida provisória, ou mais uma novidade, é a questão do aproveitamento e antecipação dos feriados. Então, a lei permite que, numa espécie de banco de horas, a empresa considere, neste período de suspensão das atividades profissionais, que já se esteja fazendo a compensação dos feriados que irão acontecer ao longo do ano. Aqui um detalhe importante: não se incluiu nesta possibilidade de antecipar feriado os religiosos, a não ser que seja mediante acordo individual com o trabalhador. Então, a possibilidade da empresa antecipar esses feriados é unilateral, ela não depende de acordo individual e nem coletivo, mas ela só vai poder compensar feriados não religiosos. Na prática seria 1º de maio, nosso próximo feriado, depois nós temos o feriado de 7 de setembro, depois nós temos o feriado de 15 de novembro. Então, tirando o feriado, eventuais feriados municipais e estaduais não religiosos, nacionais são só esses 3. Por outro lado, a gente tem Corpus Christi, tem a sexta-feira da Paixão, tem 12 de outubro e tem 25 de dezembro. Então a gente tem mais feriado religioso do que feriado não religioso. Então a orientação seria até tentar conseguir com os empregados que eles abrissem mão desses feriados religiosos para antecipá-los nesse período de inatividade. Como eu disse, é uma espécie de banco de horas, né? Não se, dependendo da atividade, nem vai poder abrir a empresa lá no feriado não religioso, né? 7 de setembro, 15 de novembro, via de regra, por exemplo, escola não vai abrir, não vai funcionar, então precisa avaliar até que ponto isso é bom, né? Ou será tão eficaz quanto se desejava. Mais uma novidade, e essa eu já acho que é interessante, é a possibilidade de usarmos esse período de atividades interrompidas, né, de ausência de trabalho, como uma espécie de banco de horas. A empresa ficaria credora de todos esses dias de inatividade para poder compensar ao longo de 18 meses. Por que esse banco de horas é especial? Primeiro, porque ele permite 18 meses para compensação, coisa que nem em convenção coletiva hoje é possível. E ele pode ser feito mediante acordo coletivo ou mediante acordo individual. Então, enquanto na legislação comum o acordo individual permite a compensação em no máximo 6 meses, aqui a gente tem a possibilidade de uma compensação ao longo de 18 meses. Então, acho que há um grande percurso aí, um caminho bom para que as empresas possam fazer essa compensação futura. Só chamando a atenção e destacando que, por ser banco de horas e mesmo nessa condição especial, as jornadas futuras, já considerando hora extra, continuarão limitadas a 10 horas por dia. A gente repete expressamente essa limitação, algumas empresas já não observam tão bem isso, entendem que são 2 horas extras por dia. Esse conceito está errado se a empresa usa a jornada de segunda a sexta para compensar o sábado. Isto é, se a empresa já faz 48 minutos a mais por dia, né, 8 horas e 48 de segunda a sexta, ela na verdade só vai poder exigir 1 hora e 12 minutos por dia, porque o banco de horas, para ser validado, tem que estar limitado a 10 horas por dia. Mas enfim, não deixa de ser uma coisa boa, né, ter 18 meses para fazer esta compensação. Também se determinou agora na medida provisória uma espécie de suspensão de exigências em segurança e saúde do trabalho. Durante o período de calamidade pública, a medida provisória diz que estão suspensos
todos os exames médicos ocupacionais, a não ser os demissionais. Então, não é necessário neste momento fazer exame periódico e nem é necessário fazer exame admissional. Estão cancelados ou suspensos nesse período esses dois tipos de exames. Voltando o país à normalidade, as empresas terão 60 dias para dar cumprimento e então realizar os exames admissionais que não foram realizados e os exames periódicos que também foram suspensos. A questão do exame demissional também tem uma previsão relativamente boa, dizendo que é possível aproveitar o ocupacional feito desde que ele esteja a menos de 180 dias. Então, se a empresa tem o exame admissional a menos de 180 dias, ou se tem o exame periódico a menos de 180 dias, ele será válido para fins de validar o exame demissional. Essa suspensão será ainda até 90 dias após o encerramento do período de calamidade. Da mesma forma, ainda nessa área de segurança, os treinamentos obrigatórios, por conta de algumas NRs, também estão suspensos nesse período da calamidade e até 90 dias após o encerramento da calamidade, e dados terão que ser na modalidade EAD. Então, estão suspensos e proibidos até os treinamentos presenciais. Por fim, também ainda nesta área, os mandatos das atuais CIPA estão automaticamente prorrogados até o término da calamidade. A medida provisória manda, inclusive, que se faça a suspensão dos processos eleitorais em andamento. Então, todas as CIPAs estão com seus mandatos prorrogados, só podendo haver novo processo eleitoral após o encerramento do período de calamidade. A medida provisória original tinha mais um item que tratava da possibilidade de serem suspensos os contratos de trabalho, desde que no período da suspensão as empresas oferecessem cursos de qualificação profissional. A gente já tem notícia, confirmada inclusive pelo Planalto, de que o presidente vai revogar esse artigo 18 da medida provisória 927 e deverá vir com um novo dispositivo. Então, esse tema específico a gente vai deixar para comentar após a divulgação, a publicação da nova norma. Como medida ainda da nova medida provisória, como uma nova forma de ajudar as empresas, o governo autorizou uma espécie de moratória do Fundo de Garantia. Ele está permitindo que o Fundo de Garantia relativo às competências de março, abril e maio, portanto março já em curso, possam ser parcelados em até 6 vezes, iniciando o pagamento da primeira parcela somente em 7 de julho. Lembrando que março, abril e maio têm vencimento respectivamente em abril, maio e junho. Portanto, depois de vencidos esses fundos de garantia, em 7 de julho, as empresas começam o pagamento do mesmo em até 6 parcelas. Aqui tem só um ponto bem relevante que as empresas não podem descuidar. A lei determina que até dia 20/6/2020, todas as empresas deverão fazer uma declaração de que aderiram a este parcelamento, e essa declaração vai valer como confissão e reconhecimento dos valores devidos. A lei expressamente diz que, na falta desta declaração, vai-se entender que a empresa não aderiu ao parcelamento e, portanto, ela já estaria em atraso e sujeita às cobranças de multa, juro e correção monetária. Então, não esqueçam, 20/6 é a data limite para fazer a declaração de que aderiu a este parcelamento, e uma vez feito o parcelamento e cumprido, não vai ter juro, não vai ter correção monetária, não vai ter multa. Essa, sem dúvida, é uma medida eficaz. Por fim, a gente comenta com as empresas o seguinte: é importante observar que não estamos necessariamente tendo que adotar ou uma coisa ou outra. A empresa pode fazer um mix de acordo com a sua atividade, olhando para os seus setores, olhando para os seus cargos e verificando se ela tem um grupo de trabalhadores que pode ficar em home office.
Tem um grupo de trabalhadores que efetivamente não vai ter o que fazer e pode ficar em casa por conta dessa suspensão total ou parcial das atividades. Tem um grupo de trabalhadores que talvez eu possa, durante um período, usá-los e em outro período não. Ou fracionar um departamento para deixar 15 pessoas trabalhando, 15 em férias. Depois eu inverto, os outros 15 que estavam trabalhando ficam em férias, os que estavam em férias voltam para trabalhar. Dei férias, mas ainda assim a suspensão continua. Posso usar o banco de horas? Podemos usar sim o banco de horas mediante acordo individual. Então, façam um mix daquilo que melhor atender às necessidades de cada empresa. Não existe fórmula pronta, existe sim um pacote de situações ou de medidas adotadas pelo governo, sugeridas pelo governo, que as empresas podem tirar algum proveito. Obrigado e amanhã, saindo a medida provisória com a questão da suspensão do contrato de trabalho, que dizem que será mais ousada no sentido de permitir a suspensão sem qualquer pagamento, sem qualquer ônus, mantendo apenas 50% do salário, e que o governo pagará ou pagaria os outros 25%, num total de 75%. Se isso realmente sair, amanhã a gente faz um novo vídeo para atualizá-los. Obrigado.